forma de indicação lá, a forma de serem colocados os ministros, isso pode ser modificado pela Constituição ou não? Pode. Vai ser sempre por indicação, ou isso não é uma cláusula aqui? É uma boa pergunta essa sua, assim. Primeiro, assim, eu não vejo como uma cláusula pétrea isso. Então, a princípio, poderia... Assim, pra você ver, né? Vou te dar 2 fundamentos aqui. Pode mudar? A princípio, sim. Mas por que a princípio, sim? Porque eu não vejo, não existe um dispositivo que vede expressamente isso. Só que você poderia entender que você mudar a indicação do presidente, do ministro do Supremo, você mudar a indicação do ministro do Supremo pelo presidente, você pode entender que isso pode ferir a separação dos poderes. Como assim? Por quê? Porque o que é o princípio da separação dos poderes? O princípio da separação dos poderes, que está lá no artigo 2º, ele estabelece o seguinte, que o Estado, ele quer o bem comum dos cidadãos, e para atingir esse bem comum, ele exerce determinadas funções. Então, na verdade, não é o poder que se divide, o que se divide são as funções. O poder é um só, o poder é do Estado. Só que o Estado, para ele atingir o bem comum, ele tem que cumprir 3 funções. Função legislativa, função executiva e função jurisdicional. Só que, quando eles vão exercer essas funções, eles exercem essas funções com independência, que a gente fala. O que é independência? Cada poder tem autonomia, cada poder não existe hierarquia entre eles. E cada poder tem autonomia para exercer sua função. Só que na hora que ele for exercer essa função dele ela tem que ser exercida em harmonia, porque o princípio da separação dos poderes fala que é independente, os poderes são independentes, ou seja, não há hierarquia entre eles, um não está subordinado ao outro, um não é mais do que o outro, mas tem que exercer isso com harmonia. E essa harmonia, ela é vista na prática por um sistema de controle recíproco entre os poderes. Como assim? Controle recíproco entre os poderes. Por um poder não entender que ele é tão forte que ele não precisa do outro. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Esse caso específico que você falou do presidente da República. Quem nomeia o ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República. Só que quando ele nomeia, ele tem que... Então, quem nomeou? O Poder Executivo. Nomeou, então, o ministro, que é o órgão de cúpula, né? O Supremo é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, um membro do Poder Executivo nomeou o ministro do Supremo do Poder Judiciário. E essa nomeação ela tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo. Isso. Então, olha a inter-relação. Né? O Executivo nomeia alguém do Judiciário que, por sua vez, o Legislativo tem que concordar, que é o Senado, tem que ser aprovado. Faz essa batina, no caso. Faz. Né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Então, você perguntou para mim, pode retirar isso? A princípio não existe nenhum dispositivo proibindo isso expressamente, mas eu particularmente entendo que à medida que você tira essa possibilidade de nomeação, por mais que ela é criticável, você acaba comprometendo essa harmonia que tem que existir entre os poderes, que é essa inter-relação entre elas. Não sei se eu me fiz compreender. Só para te dar outro exemplo, qual que é a função precípua do legislativo? Legislar, criar as normas. Só que quando ele vai criar as normas, o poder executivo participa do processo legislativo. Quem sanciona ou veta um projeto de lei é o presidente. E antes mesmo, o presidente ele tem poder para apresentar um projeto de lei. Então, olha aqui, se a gente analisar que é o poder legislativo responsável pelo processo legislativo, que é a função principal dele, mas não é uma função isolada dele, porque o executivo pode apresentar o projeto, o executivo ele pode vetar o projeto. Aí o judiciário, onde que tá a harmonia aí, onde que tá a interligação com o judiciário? Entre os dois. Se você aprova a lei e eu entendo que ela é inconstitucional, o judiciário declara ela inconstitucional. Olha a harmonia. É perfeito, né, cara? Então, assim, partindo desse pressuposto, apesar de não ter nada escrito, né, assim, expressamente que você não possa mudar, você pode encontrar que isso respalda no princípio da tripartição dos poderes, que exige que haja uma harmonia entre os poderes. Mas se existe um aparelhamento, aí a merda tá feita também, né, mano? Se existe um aparelhamento, por exemplo,
O pessoal vira e fala assim, que é exatamente o que você falou. O executivo quer aprovar alguma coisa, o legislativo não concorda com isso. Quem entra para decidir? O judiciário. Vamos imaginar que o judiciário é aparelhado com o executivo. Cara, vamos entender que o legislativo está fora do jogo. Porque sempre vai ter conflito entre o executivo e o legislativo. E quem vai decidir isso sempre vai ser o judiciário. E o judiciário estando aparelhado com o executivo, tchau legislativo. Mas aí aquela que a gente... Aí é o mundo do dever ser, né? A gente quer crer que isso não existe. Por quê? Porque o julgador tem que ser imparcial, né? Então, por exemplo, a imparcialidade não é do legislativo. A imparcialidade não é do executivo. Ela é um princípio específico do judiciário. Então, o judiciário, para julgar, eu não posso estar aparelhado com o executivo ou com o legislativo, pelo menos em tese, né? A gente sabe, né? Será que isso realmente existe ou não existe? Mas por que eu falei isso? Porque, para mim, o fator mais importante é que quando você tem o executivo lá e o legislativo, essas pessoas são escolhidas pelo povo diretamente. O judiciário é escolhido por um representante do povo. Ele ainda está representando a vontade do povo, vamos imaginar assim, né? Na sabatina, tudo que acontece. Só que no executivo e no legislativo, cara, deu errado ali, daqui a um tempo você vai lá e troca esse pessoal de novo. E lá no judiciário, mano, os caras vão ficar lá enquanto eles se acharem confortáveis nessa situação. Essa colocação sua é bem interessante, Roberto, pelo seguinte, porque uma das críticas que se faz ao judiciário, a gente fala de ativismo judicial, né? Hoje a gente está vivendo uma situação de ativismo judicial exacerbado. Uma das críticas é essa. O que é isso? Ativismo judicial. O judicial toda hora tendo que decidir com base nessa ideia de que os poderes públicos, né, o legislativo e, sobretudo, o executivo, está sendo omisso nas políticas públicas. Então, a todo momento, você judicializa isso e o judiciário vem, decido, porque eu tenho que decidir, assim. A gente chama isso de ativismo judicial. E esse ativismo judicial, quando ele exacerba, né, quando ele exagera, a crítica que se faz é justamente com base nisso. Porque quando você tem... E eu não estou dizendo assim que eu concordo com isso. Essa é uma crítica que se faz, uma constatação, né? Quem critica esse ativismo judicial parte desse pressuposto. Quando um juiz dá uma decisão, segundo eles, faltaria a esse juiz justamente a legitimidade democrática. Né? Porque quando você tem, que é o que você colocou, porque quando você tem o legislativo, quando você tem o executivo, eles estão respaldados diretamente pela democracia, porque eles foram eleitos para aquilo. O povo colocou isso lá. Isso, agora o judiciário, os membros do poder judiciário não são eleitos. Né? Ou você tem concurso público, ou você tem nomeação, como no caso dos ministros, né? Você tem a regra do quinto constitucional. Então, assim, você não tem cargos eletivos para o Poder Judiciário. Qual que é essa regra do quinto constitucional? É uma regra que estabelece que uma determinada porcentagem dos tribunais ela deve ser composta não por juízes de carreira, e sim por membros da advocacia e membros do Ministério Público. Então a gente pensa... Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, lá você tem juízes, né? Então, assim, a gente pensa que todos os que estão lá... Você tem juízes, eles são juízes. Sim. Os ministros são juízes. Mas nem todos que estão lá... Passaram num concurso para juiz. Nem todos são juízes de carreira. Caso, o Alexandre de Moraes, parece que ele era advogado. Advogado. Né? O Barroso, que eu citei há pouco, também é advogado de carreira, professor de constitucional, né? E até pra você subir, você pode subir por merecimento depois de já juiz, né? Você consegue ser indicação, por exemplo, para desembargador. Então, assim, até para os tribunais, então, eles não são compostos só para os juízes de carreira. Então, todos os juízes de primeiro grau são juízes de carreira. 1/5 das vagas é dedicado para essa galera. Dos tribunais, sim. 1/5 é dividido alternadamente para advogados e para membros do Ministério Público. No STF, no caso, então são 2 ali, 2 vagas pode serem ocupadas por advogados. Advogados de carreira, né? O TJ, todos os tribunais têm essa regra do quinto constitucional. Né? Então essa é a crítica que se faz. Como os juízes eles não são eleitos, faltaria então numa decisão do juiz essa carga, né, essa carga do regime democrático, né, da democracia, né? Faltaria essa legitimidade do voto, né?